Meus irmãos, graça e paz, Cláudio Souza e nosso canal de estudo da nossa Escola Bíblica, Discipulando com a Bíblia. Vamos estudar hoje a nossa segunda lição da nossa revista deste segundo trimestre, da nossa lição de jovem, onde estamos estudando o padrão bíblico para a vida cristã. A nossa primeira lição nos trouxe uma reflexão sobre a realidade da fé cristã. E hoje nossa segunda lição tem como título a realidade do Deus da Bíblia. Nosso texto áureo está na carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. O resumo: a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus para o homem moderno. Os objetivos da nossa lição: compreender a existência de Deus, conhecer algumas ideias a respeito de Deus e nos conscientizar de que Deus é amor, mas também é justiça, tá? Então vamos estudar nesta nossa segunda lição a respeito de como a Bíblia Sagrada mostra a existência de Deus, tá? Deus se revela de várias maneiras. No Salmo 119, está lá descrevendo que Deus se revela por meio da sua criação. Deus se revela também por meio da sua palavra, a Bíblia Sagrada. E Deus se revela através do seu Filho, o Senhor Jesus Cristo, tá? Nosso texto bíblico de referência dessa nossa segunda lição está no Salmo 19, versos do 1 ao 4, e na carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículos 18 ao 20. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia, e uma noite mostra sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouve-se as suas vozes. Em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo, neles pôs uma tenda para o sol. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque o que de Deus se pode conhecer, neles se manifesta, porque Deus os manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescursáveis, tá? Então, nessa nossa segunda lição, vamos falar a respeito da existência de Deus, o único e verdadeiro Deus, em três pessoas. Três pessoas distintas, um único Deus. E um único Deus em três pessoas distintas e a mesma essência. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. É o Senhor que dá origem à vida, tá? Que deu origem
ao homem. Deus deu origem, Deus criou, Deus organizou, tá? Tudo vem dele, tudo é para a glória dele, tá? O primeiro tópico da nossa lição, Deus e sua existência. Deus existe? Será que Deus existe? Os ateístas negam veementemente a existência de Deus, de um Deus criador, de um Deus que projetou tudo, Deus que criou o homem, Deus que criou tudo que existe. Os ateus negam que exista um Deus que tenha criado todas as coisas, tá? Mas a criação nos mostra, tá, que a glória de Deus, a palavra, as Sagradas Escrituras, é a palavra de Deus. Jesus Cristo revelou o Pai. Jesus disse que quem vê Ele estava vendo o Pai. Tá? Então, tudo parte da premissa. Se eu não tenho fé, se eu não acredito, fica impossível ir adiante. Tá? Fica impossível ir adiante. Então, é necessário que creiamos que Deus criou todas as coisas, porque a natureza, a criação confirma, é a prova de que existe uma mente que criou todas as coisas, tá? O homem tem trilhões e trilhões de células, tá? Tudo perfeitamente corroborando, trabalhando para o bem do corpo. O universo, ele é complexo, mas tudo funciona adequadamente dentro do seu padrão, dentro do seu propósito. Quem estabeleceu isso? Quem criou isso? Deus, tá? Pelo poder da sua palavra, as coisas passaram a existir e permanecem no seu devido lugar, tá? Porque Deus, pelo poder da sua palavra, criou, tá? Então, Deus existe. A fé cristã, ela se baseia na certeza da existência de Deus. Se não creio, fica impossível prosseguir. Jesus escrevendo, falando, na verdade, no Evangelho escrito pelo apóstolo João, capítulo 3, versículo 18, Jesus diz que quem não crê já está se condenando. Quem não crê nele já está se condenando, tá? Então, em Gênesis, capítulo 1, versículo 1, está lá: no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, Deus não se preocupa em dizer que ele existe. Deus não usa a Bíblia Sagrada, a sua palavra, para comprovar que ele existe, para dizer que ele existe. Não. Tudo corrobora, tudo contribui, tudo afirma, né, que Deus criou todas as coisas. Então, tudo o que vemos tem um começo, tá? E isso se deu pela vontade divina. Nada no mundo surgiu pelo acaso. Quando Jó, depois de ter aqueles diálogos com seus amigos, depois de todo aquele mal que veio sobre a vida de Jó, e Jó desejava, né, se apresentar diante de Deus e defender sua causa. Lá no capítulo 38 do livro de Jó, quando Deus começa a responder a Jó, quando Deus aparece ali num redemoinho e começa a fazer perguntas ao patriarca. Perguntas que Jó nunca imaginava que um dia ele teria que ouvir. E Deus começa a fazer perguntas a Jó, tá? No capítulo 38.
versículo 2, Deus pergunta a Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras sem conhecimento? Agora cinge os teus lombos como um homem, e eu vou te perguntar, e tu me ensinarás, se é que tu sabes alguma coisa. Onde estavas tu quando eu fundava a terra? Faze-me saber se tu tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Ou quem estendeu sobre ela o cordel, a corda de medir? Sobre o que estão fundadas as suas bases? Ou quem assentou a sua pedra de esquina? Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Quem foi que cerrou o mar, Jó, com as portas, quando este rompeu e saiu da madre, quando eu pus as nuvens por sua vestidura e a escuridão por faixa, quando eu lhe tracei limites para as suas ondas, lhe pus portas e ferrolhos e disse: até aqui tu virás, e não mais adiante, aqui se parará o orgulho das tuas ondas. E Deus prossegue fazendo perguntas a Jó a respeito da sua criação, do seu poder, da sua grandeza. E Jó, estupefato, porque o homem não tem como contender, como responder diante do seu Criador. No capítulo 42, Jó responde a Deus: bem sei que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos, dos teus planos poderão ser impedidos. Tá? Então, quem é o homem? Essa criatura para contender com o Criador, para se rebelar contra o Criador, sabendo que um dia perecerá e terá que comparecer diante do autor da vida, tá? Então Deus não se preocupa em dizer que Ele existe, porque Deus é. E o homem, admitindo ou não, querendo ou não, aceitando ou não, Deus é. E todos terão que comparecer diante dele e prestar conta de tudo aquilo que falamos, que fazemos enquanto em vida, tá? Então, Deus se revela pelo meio da sua criação, a chamada revelação geral. O Deus Criador mostrou sua existência à humanidade por meio de sua criação, está no Salmo 119. E essa revelação se baseia justamente na certeza de que os atos criativos de Deus, ou seja, sua obra manifesta na natureza, tem a capacidade de, mesmo de forma limitada, mostrar que o homem e o mundo tiveram uma origem, tá? E que não são frutos de um acidente cósmico. O homem foi criado por Deus. Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3 está descrevendo a origem da criação, a origem da terra, a origem do céu, a origem do homem, como tudo se iniciou. Então Deus, pelo poder da sua palavra, no Evangelho escrito por João, capítulo 1, versículo 1, está lá, João descrevendo, mostrando Jesus, a deidade, a divindade de Cristo, dizendo que no princípio era o verbo, palavra, ação, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No capítulo 1, versículo 3, está escrito: e tudo foi feito por ele,
e sem ele, Jesus, nada do que foi feito existiria. Ou seja, sem ação, sem a palavra, sem o verbo, Jesus, nada do que existe viria a existir. Se Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo não criasse, não formasse todas as coisas, tá? Então é impossível que o homem decida negar, intelectualmente a Deus e a sua existência. Porém, Deus não depende do homem. O homem que é dependente de Deus. Na carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18 a seguir, diz: do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Então, seja lá o materialista, o humanista, os racionalistas, os evolucionistas que desacreditam, lança suas filosofias baseadas no antropocentrismo, na ideia de que o homem é o centro de tudo, pois o homem, com esta mente cauterizada, ele sempre vai se rebelar contra o seu Criador. Tá? O homem, sob o domínio do inimigo, ele tende a se rebelar contra o seu Criador. Tá? Então, sabendo que aquilo que ele tem foi porque Deus o deu. Tá? Mas, como diz aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18, tá? Dos céus se manifesta a ira de Deus, porque Deus deu a sabedoria, deu o conhecimento ao homem, e o homem usa estes talentos, estes dons que Deus deu, para se rebelar contra o seu Criador. O apóstolo Paulo, aqui em Romanos, capítulo 1, versículo 18 a seguir, deixa claro que há pessoas que deliberadamente reconhecem a existência de Deus, mas preferem negá-la. Tá? Esses homens são chamados indesculpáveis por decidirem usar seus intelectos, seu talento, sabedoria que Deus lhe deu, por decidirem usar esses talentos que Deus deu para rejeitar o seu Criador e a sua justiça. Tá? Romanos capítulo 1, versículo 20. Deus não se deixa escarnecer. É a lei da semeadura. Gálatas capítulo 6, versículo 7. Tudo aquilo que o homem semeia, ele terá que colher. Tá? E Deus se revela também através sua revelação mais específica. Deus se revela também através da sua palavra, as Sagradas Escrituras. Deus se revela através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Tá? E o nosso segundo tópico vem trazer aqui ideias acerca de conceitos, de ensinamentos. Por exemplo, o ateísta, que negam a existência de Deus, prega, ensina que Deus não existe. Tá? Os ateístas são pessoas que discordam em seus pensamentos, em seus argumentos, em suas ações, da existência de um Deus supremo, soberano, poderoso, que fez todas as coisas e que intervém na história. Tá? Essa ideia não é recente. Lá no Salmo 53, verso 1, o salmista já dizia, disse o nécio no seu coração, não há Deus. Então, essa ideia do homem de rejeitar o Senhor como seu único Salvador não é de hoje. Tá? O homem, na sua ignorância, na sua
estupidez, na sua tolice, nega que exista um Deus criador. Os ateístas seguem esta linha, tá? Acreditam que não existe um Deus que formou. Creem na teoria da evolução, mas Deus existe. Deus é Senhor. Deus criou tudo pelo poder da sua palavra. Existe também os chamados panteístas. O panteísmo é aquela ideia de que mostra Deus como sendo participante da sua criação. Ou seja, Deus é tudo e tudo é Deus. Ou seja, Deus se mistura com a sua criação, tornando-se um só. Diferentemente do ateísta, que nega a existência de um Deus, o panteísta acredita que Deus se misturou com a sua criação, e dessa forma os elementos da natureza, do universo, são Deus também. Ou seja, tudo é Deus. Existe também os chamados deístas, o deísmo. O deísmo se baseia na perspectiva de que Deus criou todas as coisas, tá? Sendo Ele todo-poderoso, o Criador de todas as coisas. Porém, segundo esse entendimento, esse conceito do deísmo, Deus se limitou apenas a criar o mundo, o homem, mas Deus não interfere mais na história, deixando a sua criatura, a sua criação, viverem a sua própria sorte, Para o deísmo, de acordo com o seu próprio entendimento, o homem vive sem interferência de Deus. Deus não interfere mais. Deus criou, formou, deixou tudo aí e não se relaciona mais com a sua criação. Os homens têm liberdade para fazer o que desejarem, pois para esse entendimento do deísmo, Deus não intervém mais na história, tá? Nem nas ações das pessoas. Deus deixa tudo correr livremente, o homem fazer suas escolhas, suas decisões. Deus não está nem aí mais, Deus não interfere, deixa as coisas acontecerem, tá? Então, olha a diferença. O panteísmo vai dizer que Deus é tudo e tudo em Deus. O deísmo vai dizer que Deus criou tudo, mas Deus não interfere mais na sua criação. É como se Deus fosse um pai ausente, que gerou um filho, mas deixou o filho viver como ele bem desejasse, com sua autonomia, tomando suas decisões, sem se importar com o seu destino, com a eternidade. E tem também o teísmo. Diferente do deísmo, tem o teísmo. O teísmo é a perspectiva de que Deus existe, criou todas as coisas e se envolve, diretamente com a sua criação. Ou seja, Deus não deixou sua criação à toa. Deus está agindo na história. Ele está presente, está de forma direta, atuando na história, revelando sua vontade e zelando por sua criação. O teísmo, ele vai rejeitar o panteísmo, porque o panteísmo entende que tudo é Deus e Deus é tudo, ou seja, é um só, tá? Rejeita também o deísmo, pois no deísmo Deus não se intervém na sua criação, tá? Deus é presente na história, Deus está agindo na história. Então, o teísmo,
ele também rejeita o ateísmo, aqueles que negam a existência de Deus, pois entende que o Senhor existe e que sua existência pode ser evidenciada de várias formas, através da sua criação, através da sua palavra, as Sagradas Escrituras. O apóstolo Paulo vai dizer em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, que toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. Então, Paulo diz que toda a Escritura ela é divinamente inspirada. As Sagradas Escrituras, a Bíblia Sagrada, este manual nosso de regra de fé e prática, foi escrito no período de 16 séculos, 1600 anos, por 40 homens diferentes, de cultura diferente, de época diferente, de nível cultural diferente. Mas quando a gente pega o Gênesis e vai ao Apocalipse, a gente observa que um está complementando o outro. Por quê? Porque é a palavra de Deus, tá? Então, existem várias linhas de pensamento que trata a ideia, né, da existência de Deus de várias maneiras. Existem os ateus que rejeitam a ideia, a verdade de que existe um Deus que criou todas as coisas. Eles creem na teoria de Darwin, do evolucionismo. Existe o panteísmo, que ensina, que defende que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus se mistura com a criação, tornando-se um só. Existe o deísmo, que acredita, defende que existe um Deus que criou todas as coisas. Mas este Deus não interfere mais na sua criação, criou, mas não age mais na sua criação, deixa tudo ocorrer como o homem bem entender. E tem o teísmo, que defende, acredita que Deus criou todas as coisas, mas que Deus não deixou o homem à toa. É o que diz a Sagrada Escritura. O homem rejeitou Deus, mas Deus não deu as costas para o homem, tá? Através do seu Filho, Deus nos dá o escape, para voltarmos a termos este relacionamento com Ele, que foi quebrado lá no Éden, tá? Então, a fé cristã, ela se baseia na certeza da existência de Deus, um único e verdadeiro Deus, tá? Não existe outro Deus, tá? Deus é único e Deus não divide a sua glória com ninguém. Eu creia ou não, eu acredite ou não, eu aceite ou não, Deus é o autor, o criador de todas as coisas, tá? A sua criação, a criação revela o poder, a mente de que existe um Deus criador de todas as coisas. Deus se revela através da sua palavra e Deus se revela também através do seu Filho, o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. É pela fé. Hebreus vai dizer, sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Que Deus abençoe.